Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo renova meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo renova o meu ser. Graça e paz a você, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa nossa meditação aqui pela nossa página, pelo nosso perfil do Instagram, pelo nosso canal do YouTube. Este canto certamente é muito conhecido das nossas comunidades, é muito conhecido nosso. Esse canto, ele se inspira no Salmo 15. No Salmo 15 é um grupo daqueles que são chamados dos levitas, que dialogam, não é, um grau do sacerdócio do povo de Israel, dialogando com o povo que vinha para o santuário, cantando esses muitos salmos. Então a gente pode imaginar essa espécie de diálogo do povo que interroga a Deus e os levitas que, em nome de Deus, vão respondendo ao povo: Senhor, quem pode habitar na tua tenda, na tua casa? Quem pode morar no teu santo monte? E aí houve a resposta que os levitas dão: aquele que vive sem culpa, age com justiça e fala a verdade no seu coração, que não descalúnia com sua língua, não causa dano ao próximo, não lança insulto ao vizinho. A seus olhos é desprezível o malvado, mas honra quem respeita o Senhor. Mesmo se jura com prejuízo para si, não muda. Se empresta dinheiro é sem juros, e não aceita presentes para condenar o inocente. Quem agir desta forma ficará firme para sempre. E aí a gente vê que na concepção do povo de Israel, a boa conduta não era apenas a condição para entrar na presença do santuário, na presença do Senhor no santuário, mas é sobretudo a condição para se viver de uma maneira firme, de uma maneira correta em toda a sua vida. É muito interessante essa palavra santuário, não é? Nós temos muitos lugares que nós chamamos santuários, e por detrás da palavra santuário tem a palavra santo. O santuário é aquele lugar onde a pessoa vai para buscar a sua própria
santidade, para se encontrar com essa sua consciência de que é santo e de que deve viver a santidade, que deve viver essas características que nós ouvimos que o salmista delineava aí no Salmo 15. Interessante é que a Bíblia, no Novo Testamento, sobretudo na carta de São Paulo aos Coríntios, vem com essa expressão muito forte. Vocês não sabem que vocês são o santuário, o lugar onde Deus habita? Olha que coisa bonita. A gente não precisa fazer uma peregrinação para ir em algum santuário para tomar a consciência de que se é filha e filho de Deus, de que a santidade de Deus nos habita. É necessário que a gente parta, como diziam algumas pessoas nos tempos antigos, que a peregrinação, o caminho mais longo que a gente tem para fazer é partir da cabeça e chegar até o coração. Unir a nossa cabeça com o nosso coração. Unir a nossa inteligência com aquele afeto forte de amor, de certeza que a gente tem de ser amada e de ser amado por Deus. Ontem você se lembra que a nossa meditação um pouco recordava as expressões de Santo Agostinho, né, de estar procurando Deus fora, quando na verdade Deus está dentro de cada uma de cada um de nós, é que o filho pródigo se levantou, não é? E entrou dentro de si mesmo. E na medida que a gente vai para dentro do coração da gente, a gente pode tomar essa consciência de que é ali que Deus habita. Aliás, existe uma metáfora, uma parábola de alguém de outra religião, chamados hindus, não é, que estavam preocupados porque os homens tinham ficado muito inteligentes e eles tinham medo de que os homens descobrissem que tem dentro de si essa raiz do divino, a divindade. E aí disseram, o que é que a gente faz para esconder essa divindade dos seres humanos? Aí um tem uma ideia lá e diz assim, olha, vamos esconder no mais alto dos céus. Ele disse, olha, do jeito que os homens são inteligentes, pode ser que eles consigam alguma coisa e venham cá no céu pegar isso. Outros disseram, então vamos jogar no fundo do mar, no mais profundo do mar. Aí um outro disse, olha, não faz isso não, porque os homens um dia podem ser capazes de ir até o fundo do mar e recuperar essa divindade deles. E aí um levantou e disse, sabe o que a gente faz? Vamos esconder a divindade dentro do ser humano, porque ali vai ser o lugar onde ele não vai procurar. Eles são tão desatentos, ficam procurando tanto as coisas pelo lado de fora, que eles não vão se lembrar de entrar no profundo deles para descobrir essa presença divina, essa chama divina dentro deles. Essa parábola dessa religião hindu serve para nós também, para pensarmos nisso, nesse fogo de Deus, nessa chama de Deus que está presente dentro de nós e que nós muitas vezes ficamos procurando fora, mas que está dentro de nós, que nos habita. Quando Paulo diz que o Espírito Santo de Deus nos habita, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo apareceu em formas de línguas de fogo. Portanto, esse fogo de Deus, essa chama de Deus que está conservada dentro do nosso coração. Portanto, esse domingo é um domingo no qual a liturgia, Jesus quer nos ajudar a recuperar essa consciência de cada uma e de cada um de nós como pessoas que carregam a santidade de Deus dentro de si, que tem um santuário dentro do próprio coração. O Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, que é um documento que fala da presença da Igreja no mundo, fala da nossa consciência como aquele santuário onde Deus habita. Olha só, né? A consciência, esse santuário onde Deus habita. A gente começou lembrando esse Salmo 115, mãos puras, coração puro, não ser vaidoso, quer dizer, toda essa linguagem para falar de uma boa conduta, que é a própria consciência que nos ilumina para a gente ter, para a gente agir. Hoje eu estou falando sempre, né, dessa liturgia que nos ajuda a entrar em cada uma e cada um de nós como somos, como um santuário. Uma certa feita, quando Deus se manifestou a Moisés, ele aparece numa espécie de sarça, de um arbusto que estava ardendo, pegando fogo. E Moisés se aproxima daquele lugar e ouve a voz de Deus que diz, tira as tuas sandálias, porque este lugar onde tu estás pisando é terra santa. Veja só, o teu coração, minha amiga, meu amigo, sendo santuário de Deus, é terra santa. O teu corpo, o teu ser, a tua estrutura
é lugar santo, é lugar da santidade de Deus, é lugar onde a santidade de Deus se revela, é lugar onde a santidade de Deus se manifesta e é o lugar a partir do qual a santidade de Deus quer se espalhar pelo mundo, como que uma espécie de ondas. Eu estou aqui falando, eu sei que tem gente que está aí, não é? Toca num coraçãozinho, eu só vejo o coração subindo, assim como ondas de coração que vão subindo. Assim essa santidade que emana da gente, né, que sai da gente, como ondas de santidade que deveria saindo de nós, não é, e iluminar tudo aquilo que está em torno a nós. Portanto, a santidade como alguma coisa que já está dentro do nosso coração, porque habitado por Deus, porque é morada de Deus. E assim a gente olha para o texto do Evangelho de hoje, que é o de João, no capítulo 2, versículos de 13 a 25. Eu tenho sempre mostrado assim a necessidade que a gente tem de olhar um texto que a gente lê na liturgia dentro do contexto no qual ele foi escrito. Esse texto de hoje, né, portanto, o que é que está antes desse texto e o que é que vem depois deste texto? Essa cena da subida de Jesus para Jerusalém e a purificação, como vem dito ali, o gesto profético que Jesus cumpriu dentro do templo, é precedido de uma outra cena. Qual é a cena? A cena das bodas de Caná, quando Jesus e os seus discípulos, a sua mãe Maria, foram convidados para umas bodas, para umas núpcias, para uma festa de casamento. É interessante que naquela festa de casamento a gente não ouve falar quem era a noiva, quem era o noivo, e vemos Maria e Jesus como protagonistas daquela cena. Vemos uma coisa interessante, que tinham 6 talhas que estavam cheias de água, e que, como faltou vinho, Jesus transformou aquelas águas que estavam dentro das 6 talhas em vinho de boa qualidade. E João diz que aquelas 6 talhas eram talhas para a purificação dos judeus. Portanto, era uma água que estava reservada para os rituais judaicos. Então a gente lê esse texto como que dizendo que a religião do Antigo Testamento, uma religião feita de ritos e de purificação, Jesus chega e agora restaura, modifica o conteúdo de que estava dentro dessas talhas e coloca um vinho de boa qualidade. Jesus é o vinho bom que entra agora no mundo, porque, vejam só, 6 talhas. Significa o número dos dias com os quais Deus cria o mundo. Ou seja, agora a criação inteira entra numa nova relação com Deus, em uma relação nupcial. É interessante que João Evangelista é atribuído a ele também o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse ele tem uma visão do casamento do Cordeiro com a igreja. A igreja é a esposa que desce vestida de linho puro para casar-se com o Cordeiro. Portanto, esse casamento que a gente ouve falar aqui já no início é esse casamento da igreja, ou seja, do povo de Deus com seu esposo, o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. Um pouquinho antes, no capítulo 1, João Batista vai apontar Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a Sagrada Escritura a gente entende e explica com a própria Escritura. Depois de ter transformado aquela água da purificação dos judeus ali em vinho de boa qualidade, o Evangelho de João narra que Jesus subiu para Jerusalém e lá vai realizar esse gesto profético do qual a liturgia de hoje nos fala, do qual a liturgia de hoje nos informa. Mas é bom a gente lembrar uma outra coisa. É um fato que seguramente aconteceu, é fato histórico, porque os 3 evangelistas narram o fato, não é? Os 4 evangelistas narram, os 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, dão um esquema um pouquinho diferente, porque para eles, os 3 evangelistas chamados sinóticos, Jesus fez isso naquela última semana da sua vida. É no fim da sua vida que Jesus faz aquele rito. O Evangelho de João nos coloca isso de acordo com
uma outra lógica, que é Jesus faz isso no início do seu ministério apostólico, não é? Logo no início, depois de ter realizado esse primeiro sinal, que foi de transformar água em vinho, Jesus vai para Jerusalém e agora age da forma que nós vamos ver aqui no templo. É um tempo novo para Israel com a chegada de Jesus. Muito provavelmente essa estrutura da qual João nos narra é a forma histórica mais segura, porque justamente seguindo o Evangelho de João, a gente vai ver que o ministério de Jesus deve ter durado 3 anos, porque João fala de 3 Páscoas, 3 vezes que Jesus vai a Jerusalém por ocasião da Páscoa. É claro, Lucas também nos narra quando Jesus foi uma vez para Jerusalém com seus pais, mas ele era ainda pequeno, ele tinha 12 anos de idade, então ainda não era dentro do quadro do ministério de Jesus. São João diz no seu evangelho: estava próxima a Páscoa dos judeus. Já aqui é um ponto para chamar a atenção, porque João fala de Páscoa dos judeus. Normalmente, quando se lê a Bíblia e fala da Páscoa no Antigo Testamento, fala-se da Páscoa do Senhor. E aqui a gente vê essa ressalva para dizer a Páscoa dos judeus, como que dizendo que entre nós e o povo da antiga aliança já se nota que tem alguma coisa de diferente, porque Jesus já transformou a água em vinho. Essa religião já foi tocada pela mão e pela presença de Jesus. Aí João faz essa nota. Subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois. Tem uma coisa muito interessante, é que você pensar num templo com vendedores de boi. Não pense no templo de Jerusalém como nós pensamos nas nossas igrejas. Não. Pensa numa esplanada muito grande. Dizem que toda a área dava para não sei quantos estádios de futebol. A área toda que envolvia o templo. E na língua grega, no texto próprio do Evangelho, nós vemos 2 diferenças. Aqui se diz que ele entrou no templo e usa a palavra hieron. Hieron. E tem uma outra palavra que é naos, que significa santuário, que era a parte central do templo. Quando você entrava no templo, tinha era uma praça imensa. Cabia muita gente. Tem um livro antigo de Flávio Joséfo, é um historiador do mundo antigo. Ele foi levado de Jerusalém trazido de Jerusalém aqui para Roma, para o centro do Império Romano, depois que os romanos destruíram o Templo de Jerusalém. Tito destruiu o Templo de Jerusalém no ano 70. O pai desse imperador, Tito, estava aqui em Roma como imperador e ele estava começando uma grande obra que quem vem em Roma vê, e quem não vem em Roma já viu o retrato, ou viu na televisão, chamado Coliseu, que era um grande estádio feito aqui em Roma. Até hoje está em pé esse estádio. Ele foi inaugurado no ano 80 depois de Cristo, e até hoje está de pé esse estádio. Vespasiano começou a fazer esse estádio, mas não tinha assim tanto dinheiro não, mas estava de olho em Jerusalém. E quando o filho dele venceu, destruiu o templo de Jerusalém, arrancaram de Jerusalém para cá o ouro que era possível, porque o templo de Jerusalém funcionava como um grande banco. E era um lugar que, como nós estamos dizendo aqui, que Jesus, quando ele chegou ali, ele viu os vendedores de bois, ovelhas e pomba e os cambistas que aí estavam sentados. Esses cambistas eram aqueles que ficavam no templo para trocar moedas, porque tinha gente que vinha de várias partes do mundo para Jerusalém para celebrar a Páscoa. No livro dos Atos dos Apóstolos, quando Paulo narra o fenômeno do Pentecostes, ele diz que as pessoas estavam espantadas porque ouviam os apóstolos falar na sua própria língua. E ali tinha partos, medos, elamitas, gente da Capadócia, da Panfilha, da Cilícia. Vê quantos povos estavam presentes em Jerusalém. Era assim que acontecia em Jerusalém na festa da Páscoa, porque era obrigação entre os judeus, pelo menos uma vez na vida, ir a Jerusalém e visitar o templo do Senhor. E normalmente fazia isso na ocasião da Páscoa. A cidade ficava fervilhando de gente.
E aí você já viu, né? Cada um encontra uma formazinha de ganhar um dinheiro, aluga uma parte da casa, vende comida, e assim as pessoas iam fazendo. Ora, essas pessoas chegavam com o dinheiro da sua região, né? E o dinheiro circulava, assim, estavam dentro do Império Romano, mas podia vir gente que era de uma região até que estivesse fora de dentro desse império e precisava comprar, precisava vender. E dentro do templo não podia entrar nenhuma moeda com imagem humana ou imagem de animal, não podia ter o rosto de ninguém. E a moeda que circulava no Império Romano era uma moeda com o rosto do imperador ou com o rosto da mãe dele, de alguém que ele quisesse homenagear. Eram as moedas que circulavam. Portanto, essa moeda não podia entrar no templo, porque eles consideravam isso um ato de idolatria. Então, o que é que acontece? Eles tinham os cambistas que ficavam do lado da parte externa do templo e ganhavam o dinheiro ali fazendo as trocas da moeda. Dizem que os juros para fazer essa troca que eles embolsavam chegava até 12%. Imagina só, eles ficavam com 12% do valor que valia aquela moeda ao fazer a troca. Então era um negócio que era controlado por esses sacerdotes, por essa gente grande. Jesus, quando nota tudo isso que está acontecendo ali, não pode se sentir bem com tudo aquilo. O comércio era grande. Por exemplo, durante a festa da Páscoa, esse mesmo Flávio Joséfo diz que parece que o cálculo é mais ou menos que se sacrificava por ano no dia ali da Páscoa entre 10 a 18 mil cordeiros. Imaginaram o que é isso? 10 a 18 mil cordeiros que os sacerdotes imolavam durante o período da Páscoa. E tinham que comprar esses cordeiros. E quem fazia o comércio desses cordeiros era ali dentro do templo. Agora Jesus entra e vê toda essa cena, né? Lá embaixo, na parte do Cedron, estavam os bois. O boi, não era todo mundo que podia dar um boi em sacrifício, né? Você imagina. Quem tinha mais. É claro que se você fazer uma oferta mais gorda para Deus, qual era a sua sensação? Se eu dei mais, Deus tem que me abençoar também um pouquinho mais. Afinal de contas, eu fui generoso, eu abri as minhas mãos para fazer uma oferta gorda. Essa teologia da reciprocidade, do achar que a gente faz e Deus retribui de acordo com aquilo que a gente faz, perdendo a noção da gratuidade do amor de Deus em relação a cada uma e cada um de nós. Quando Jesus viu aquilo tudo, diz aqui o evangelista, ele fez um chicote com as cordas e expulsou todos do templo. Porque ali tinha umas cordas que amarravam os cordeiros, os animais. Jesus pega aquilo tudo, faz um chicote e começa a expulsar todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas. Por que ele vai falar para quem vendia pomba e não falou para outros lá? Porque as pombinhas eram as ofertas que quem fazia eram os pobres. Não eram os ricos quem usavam pombas para fazer um sacrifício. Então, como quase que Jesus está falando para esses que estão explorando também até o pobre nessa lógica que não é sadia, que não é boa, tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Aqui tem uma coisa interessante, né? Porque normalmente o judeu falava da casa dos nossos pais, falando do templo. E Jesus diz aqui que é a casa do meu pai. Jesus assume uma relação pessoal com Deus e fala dessa casa de Deus como sendo casa de seu pai. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que diz a Escritura: o zelo da tua casa me consumirá. Eles se lembraram dessa palavra do salmista. E lembra também muitos outros atos, né, dos profetas. Se você vai ler Isaías no capítulo 1, versículo 11, você vai ver que Deus está dizendo que a ele não importa esses sacrifícios, esse cheiro de incenso, essas fumaças de cordeiro. Zacarias no capítulo 14, 21, Deus vai dizer, vai acabar com esse comércio na minha casa, que ele não quer isso. Porque na mentalidade do povo de Israel, eles se lembravam, e tem isso até no livro das Crônicas, uma palavra assim, ninguém vai
aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Queria sempre que alguém fizesse as ofertas para Deus. Claro que Deus não ia comer nenhuma oferta que ninguém faz, né? Eu falei nessa semana, diz assim, Santa Teresinha dizia que... Mas eu digo isso no domingo. O que é que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia? Ela dizia, no crepúsculo da minha vida, eu aparecerei diante de Deus com as mãos vazias. Não é que Santa Teresinha queria dizer que ela não ia fazer nada na vida dela. É que ela sabia que ela, por si mesma, não tinha nada para apresentar diante de Deus. Ela tinha consciência que tudo na sua vida era graça de Deus. E quem tudo recebe e sabe que tudo é graça, só pode aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Vazias para louvar e agradecer a Deus. Vazias para bendizer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Porque tudo aquilo que Ele fez é dom dele mesmo na nossa existência. Mas é também interessante porque quando eu e você, se nós nos colocamos diante de Deus com as mãos vazias, aí sim, Deus tem oportunidade, possibilidade de preencher as nossas mãos com aquilo que Ele é, com a sua presença de santidade, com a sua presença de amor. Portanto, entrar nesse santuário da casa de Deus. Quando Jesus fez aquele gesto, né, e os apóstolos lembraram desse zelo pela casa de Deus que consumia Jesus, que não era o zelo de um grupo que tinha lá na terra de Jesus chamado os Zelotes, né, que era um grupo que até propunha violência para expulsar os judeus da terra prometida. Não é desse zelo, é esse zelo desse amor de Deus, que é um Deus. Muitas vezes na Bíblia a gente ouve a palavra dizer assim, Deus é um Deus ciumento. Em grego, ciúme se diz também tselos, não é? É um Deus cioso. Cioso, você conhece essa palavra, né? A palavra cioso, oso, na língua portuguesa, significa que está cheio. Desculpem, mas a palavra significa exatamente isso. Cioso significa cheio de cio. Não é? Quando um animal está num cio, ele está muito agitado, mas ao mesmo tempo ele pode ficar muito agressivo, mas ao mesmo tempo ele está muito predisposto à união. O zelo tem todos esses ecos dentro dessa palavra. O Deus que é cioso, o Deus que é ciumento, é o Deus que se abre para o seu povo, que quer proteger o seu povo, quer se derramar em amor para com o seu povo. Esse é o nosso Deus, cheio de amor por cada um de nós, um Deus que é capaz de loucuras pelo seu povo. Então eles perguntam para Jesus, não é? Que sinal é que tu nos mostras para agires assim? É claro que quando tinha esses cambistas, toda essa gente aí que fazia o comércio, eles queriam, se chegava alguém para proibir de vender num lugar, dizer, tira essa banca daqui, não é assim. Esse pessoal chegava com uma certa força, mas chegava também com as forças de guarda do lugar. E Jesus chega ali sem nada, sem ninguém, mas e de onde é que que autoridade é que você tem para fazer isso que você está fazendo? Ficaram todos atordoados. Então Jesus diz uma coisa, destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus dizem, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Quando o Evangelho de São João foi escrito, já tinha sido 100 anos depois do nascimento de Jesus, mais ou menos 70 anos depois da morte de Jesus, para fazer as contas mais redondas. É quando o Evangelho de João foi escrito, quando tudo isso aqui ele escreveu. Tinha passado 70 anos. E tudo isso está muito fresco e muito vivo na cabeça de João. E João está escrevendo para pessoas que não são de Israel. Estão escrevendo sobretudo para pessoas que têm uma mentalidade que é chamada mentalidade grega, o pensamento filosófico grego. E qual é a ideia que esse pessoal tem? É a ideia de que o corpo não tem grande valor.
Aliás, é um pouquinho o inverso de hoje, né? A gente hoje acha que o corpo, né, a gente tem que ter o corpo sarado, um corpo isso, um corpo aquilo, quanto mais o corpo está bonito e a preocupação com o corpo, etc. Os gregos também eles eram assim. Mas se a gente olha as estátuas gregas, né, por exemplo, a pessoa quando uma pessoa é muito bonita, aquele é um deus grego, não é justamente por isso, porque os gregos valorizavam também muito a vida física, mas eles achavam que tudo terminava por aqui mesmo, morreu, acabou. E até dentro da filosofia deles, alguns dizem assim que o corpo é como uma espécie de prisão para a alma, que o mais importante era a alma da pessoa. E o corpo não tinha grande perspectiva. Quando Paulo vai falar em Atenas e fala da ressurreição, os filósofos que ali estão dizem, olha, você volta outro dia para falar desse negócio, porque essa história de ressurreição aqui não dá. Eles não conseguiam entender, eles lutavam para se purificar do corpo e das influências do corpo. Agora essa palavra de Jesus está aqui dizendo que ele está falando do santuário do seu corpo. Ou seja, que a matéria, que a carne, que a vida no corpo é a santidade, é um lugar de santidade. Veja só que eu estava no início conversando a você, né, de entrar mais profundo de nós mesmos, né, essa interioridade como esse lugar de habitação de Deus. Mas aqui o que Jesus está realmente dizendo é que o corpo, veja que no domingo passado, o corpo de Jesus foi transfigurado. Ele foi transfigurado, seu corpo foi transfigurado na frente dos seus discípulos. Com isso, Jesus quer mostrar que a nossa vida aqui, a ressurreição, é a ressurreição da carne, não é a ressurreição da alma. A gente todo domingo na igreja vai e não diz que acredita na imortalidade da alma. Isso está contido na profissão de fé, sim. Mas a gente, olha só como a gente diz, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. A vida eterna passa por essa carne que você tem, que vai ser transfigurada, que vai ser glorificada por Deus. Portanto, o respeito e o amor pela vida humana, o lutar pela vida na carne, o lutar pela vida humana é conteúdo da vida cristã. A gente não pode pensar como certas pessoas, não é? A gente vai morrer um dia mesmo e, portanto, já que a gente vai morrer, vamos levar a vida de qualquer jeito, assim, né? Não. O corpo merece um respeito e uma relação sadia com ele, porque ele é isso, ele é santuário de Deus. Só que Jesus diz, não é? Destrua este santuário. O corpo é o santuário. Com isso, Jesus está dizendo que aquele templo de Jerusalém, assim como as 6 talhas das bodas de Caná mostravam que aquele tipo de religião e de mentalidade chegava ao seu limite, aqui agora Jesus também está dizendo a mesma coisa. O lugar de comunhão com Deus é o corpo de Cristo. É por isso que na celebração da missa, na Eucaristia, a gente pede ao Espírito Santo que faça de nós que vamos comungar o corpo e o sangue de Cristo um só corpo e um só espírito. O lugar de comunhão com Deus é o corpo do Senhor. O batismo que você recebeu, que estamos nos preparando para renovar no Sábado Santo, inseriu você no corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Portanto, a nossa religião é essa religião que passa por essa corporeidade, por essa comunhão com Cristo, que é a cabeça do corpo, mas com todos os outros membros do corpo, que são os nossos irmãos e as nossas irmãs. Portanto, a vida da comunhão fraterna, ela é muito importante para essa nossa vida em Deus, para a nossa vida em Cristo. Continua aqui o nosso texto dizendo, não é, que Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa e vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. E aí a gente volta àquele que a gente já dizia no início, né? Esse dentro de nós, como esse espaço onde Deus habita, nesse espaço que é a morada de Deus. Somos conhecidos assim, somos conhecidos por dentro pelo nosso Deus, somos conhecidos por dentro por aquele que é o nosso Senhor. Permitamos então ser esta morada, essa habitação de Deus, esse lugar onde a sua glória quer resplandecer. Que esse domingo nos ajude a caminhar para a Páscoa com essa certeza da dignidade do nosso corpo como santuário de Deus, do nosso coração como lugar onde Ele habita, e que voltando ao nosso interior e nele encontrando Jesus, vivamos de verdade essa que é a nossa vocação,
a vocação à santidade. Feliz terceiro domingo da Quaresma para você, minha irmã, para você, meu irmão. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.